Olá pessoal, bem-vindos ao canal Globo Banda Elétrica. Meu nome é Fernando e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje o vídeo a gente vai fazer, já está com a plataforma aberta aqui do exercício que a gente teve de temporizadores com semáforo, certo? Então era um exercício de semáforo simples. Hoje o que a gente vai fazer? A gente vai incorporar mais uma via nesse semáforo, certo? Então a gente já está aberto aqui com o nosso circuito da semana passada, né? O nosso programa, não circuito, programa, pessoal. Antes da gente começar a implementar ele mais, eu peço para vocês que não são inscritos, se inscrevam no canal, ative o sininho, pessoal. Com isso o YouTube ele consegue diversificar mais esse vídeo para mais pessoas, distribuir para mais pessoas. E com isso a gente começa a crescer. O nosso conteúdo começa a ir para mais pessoas e isso ajuda tanto o nosso canal a crescer quanto as pessoas que estão iniciando nessa maravilha que é a automação. Certo? Então vamos lá, pessoal. Nosso programa da aula passada, né, já está funcionando. Então a gente tem uma lâmpada vermelha, uma lâmpada verde e uma lâmpada amarela. Semáforo vermelho, verde e amarelo, certo? Então vamos colocar ele para funcionar. A gente fez uma sequência aqui com os temporizadores, né? Então ele aciona vermelho, verde por um período de tempo, o amarelo, daí ele vai nessa sequência e fica infinitamente até que venha a desligar aqui no botão de desliga, certo? Então isso aí a gente já explicou na aula passada. Quem não assistiu, vou deixar o cardzinho aqui para vocês. Então a gente não vai falar sobre esse item aqui. A gente vai falar sobre o que a gente vai fazer para frente. O que precisaria ser feito aqui, pessoal? A gente precisa sincronizar essas saídas com as saídas do outro semáforo. Então, digamos que enquanto esse vermelho estiver aceso, que é da primeira via, vamos dizer que essa aqui é a nossa primeira via, certo? Então o vermelho da primeira via estiver aceso, vai ter que acender o verde da segunda via por um período de tempo. Após o verde acender da segunda via, passa para o amarelo por um período de tempo. Quando contar esse tempo, a soma desses dois tempos, esse vermelho ele passa para verde nessa via. E a outra via do amarelo ele passa para vermelho. Enquanto esse vermelho da outra via estiver aceso, fica o verde por um período de tempo, passa para o amarelo e muda para o vermelho novamente, e esse muda para o verde. E isso fica num ciclo contínuo, certo? Só que agora com duas vias, só que bem simples, é só a gente intertravar as saídas e colocar um tempo que ele bata bem certinho. Quando o vermelho tiver de uma via aceso, a outra via vai estar o mesmo período de tempo que o vermelho estiver aceso, a outra via vai acender o verde e depois o amarelo. Quando o amarelo desligar, essa via vai para o verde, essa vai para o vermelho. O mesmo tempo que esse vermelho está aceso, vai acender esse verde, passa para o amarelo. Quando o amarelo mudar para o vermelho, esse muda para o verde. E assim por diante, pessoal. É bem simples essa lógica aqui. É só a gente acertar a lógica na programação. Certo? Vamos ver isso na tela do nosso computador. Então vamos ver como é que a gente pode estar fazendo, né? Vamos... Desstop. Vamos colocar em stop. Então, nós temos que fazer com que o tempo... bata bem certinho na nossa sincronização das lâmpadas. Então o que a gente vai ter que fazer? Esses dois tempos aqui, o tempo 2 e o tempo 3, a soma deles tem que ser igual a esse tempo aqui, para dar certo o que a gente vai fazer. Então o que a gente tem que fazer agora, o nosso próximo passo seria colocar o mesmo valor desse temporizador aqui, a soma desses aqui. Então, a soma desses dá 7, o nosso tempo 1 é 7. Beleza? Vamos ver
aqui para baixo agora. Então a gente vai ter que utilizar mais saídas, né, pessoal? Então aqui a gente vai achar um modelo de CLP com mais saídas. O exemplo da aula passada, a gente tinha um modelo onde a gente tinha só 4 saídas, certo? Aqui a gente vai utilizar 6 saídas. Então a gente vai pegar o modelo. A aula passada a gente está utilizando esse modelo aqui, né? Então a gente tem 6 entradas e 4 saídas. Pessoal, a gente teve uma aula no curso onde a gente explica como que a gente seleciona o modelo de CLP. Aqui pela plataforma a gente consegue visualizar que ele tem várias informações para a gente estar verificando, mas digamos no chão de fábrica, às vezes você não tem acesso à plataforma, você pode estar procurando no manual, né? Então nesse vídeo a gente explica o que é cada item desse, né? E hoje no nosso projeto aqui a gente vai ter que ter um CLP um pouquinho com mais saídas. As entradas vai ser só uma, né? A gente vai utilizar, mas saídas tem que ser mais, né? Então a gente vai utilizar esse carinha aqui, ó, CFW02 20HRD, que quer dizer o quê? Que a gente tem 20 pontos de entradas e saídas. Então a gente vai ter 8 digitais e 8 saídas a relés. Daí incorporando mais essas 4 analógicas, ele dá os 20 pontos de entrada e saída, certo? Mas isso aí a gente viu na aula passada, então a gente não vai falar disso agora. Mas agora a gente tem 8 saídas e a gente vai utilizar 3 em uma via do semáforo e mais 3 em outra via, né? Então vamos lá. Então para que esse sincronismo funcione, a gente tem que... O que tem que acontecer a próxima linha? O M1 tem que estar acionado, que é o nosso ciclo aqui, né, pessoal? Então, quando o liga for acionado, o M1 vai ficar selado, vai ficar acionado até que desligue. Então, o nosso segundo semáforo aqui também só vai poder estar acionado quando o M1 estiver acionado. E quem vai comandar toda essa lógica, pessoal, do segundo semáforo, nessa lógica que a gente vai fazer com que o Q1 ele faça toda a lógica do nosso semáforo, certo? Então vamos aqui, ó, Q1. Então, quando o Q1 estiver ligado, quem que tem que estar ligado? O Q1 é o vermelho, certo? Tem que ligar o verde e por sequência o amarelo. Certo? Então vamos lá. Então eu tenho que acionar... Como que o verde vai acionar menos tempo que o vermelho do Q1 aqui? Eu vou ter que colocar um tempo, né? Então a gente já está usando até o tempo 3. Então aqui a gente vai utilizar o tempo 4. E esse tempo 4, ele tem que ser de 5 segundos, certo? Desculpem, pessoal. O que tem que acontecer agora? Acionou o vermelho, começa a contar um tempo. Enquanto esse tempo está contando, tem que me acionar... Opa, tem que me acionar a saída 4, que é o nosso verde, certo? Só que esse 4 vai ficar acionado pelo período de tempo que esse temporizador não estiver acionado, ele estiver contando o tempo. Então a gente vai colocar um tempo 4 aqui, normalmente fechado. Porque quando esse tempo 4 acionar, vai desligar esse aqui. E por consequência, o que a gente tem que fazer? Que o tempo 4, quando ele acionar, ele nos acione uma outra saída, que seria o amarelo, certo? Então, vamos analisar primeiro essa lógica aqui. Quando o nosso sistema está ligado, quando o vermelho estiver ligado, vai começar a contar um tempo. Enquanto esse tempo estiver contando, vai acionar o verde do outro semáforo
Então, o vermelho está acionado, está acionando o verde. Conta um período de tempo. Esse período de tempo aqui é o período de tempo que o verde tem que estar acionado, 5. Quando esse período de tempo passar, vai desligar o verde pelo contato fechado aqui e pelo intertravamento aqui desses dois contatos, desliga o verde e nos liga o amarelo. A saída 5 é o amarelo. A gente já vai editar eles para ficar mais fácil. Beleza, pessoal? Até aqui, beleza? Então, acredito que é mais ou menos isso aí. O que a gente tem que fazer agora também é aqui, estamos aqui, M1. Opa! Pessoal, essa linha aqui, ó, o que tem que acontecer? Quando esse vermelho estiver acionado, o vermelho do outro semáforo vai estar desligado. Vai estar acionado o verde por um período de tempo e o amarelo. Quando o amarelo desligar, vai desligar esse vermelho aqui, certo? O que vai acontecer se eu botar um fechado aqui? Eu posso fazer acionar uma outra saída, que é o nosso vermelho do outro lado. Entenderam? Então, quando esse vermelho acionar, a hora que a gente liga o sistema, esse vermelho aciona. Esse vermelho acionando vai acionar o verde por um período de tempo, contado pelo tempo 4. O vermelho está acionado ainda, passa 5 segundos, no nosso exemplo aqui, desliga, aciona o temporizador, né? A contagem dele é concluída, ele comuta os contatos. O contato fechado abre, desligando Q4, que é o nosso verde. O contato aberto fecha, ligando o nosso amarelo. Então, ele contou 5 segundos. Ah, mas como que eu sei se aqui não tem tempo? Mas ele está sendo contado pelo tempo de 7 segundos aqui. Então, se eu contar 5 aqui, aqui vai ter 7, a soma dos dois vai dar 7. Aqui vai dar 2, então, aproximadamente. Tranquilo, pessoal? E enquanto isso acontece, o vermelho está aceso. Quando o vermelho apaga, ele pelo intertravamento do Q1, ele vai acionar o vermelho da outra rua, o outro semáforo vermelho. Enquanto esse vermelho estiver acionado, vai acionar o verde do semáforo 1, vai acionar o amarelo do semáforo 1. Quando o amarelo desligar, vai ligar esse vermelho e vai desligar esse. Tranquilo? Pessoal, então essa é a lógica. Vamos editar aqui melhor essas saídas para a gente ver ele funcionando na simulação. Lembra como é que edita, pessoal? Temos uma aula falando sobre isso. Vou deixar o cardzinho para vocês também. Para quem tem dúvida, né, pode dar uma visualizada. Quem não tem dúvida, segue aí a gente vai para frente. A gente vai editar. Qual tipo de elemento a gente vai editar? I entrada, X entrada. A gente vai editar o quê? Já temos algumas edições aqui, vamos fazer diferente. Vermelho 1. Vamos colocar vermelho 1. Fica estranho, né, pessoal? Vamos colocar só VM1. Vamos colocar o verde 1. Seria o semáforo 1, beleza? E o amarelo 1. A saída 4 aqui, por sequência, ele é o nosso verde. Verde 2. Pela sequência aqui é o nosso amarelo. Amarelo 2. E o nosso Q6 é o vermelho 2. Tranquilo? Vamos ver se isso tem coerência. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6.
vermelho 1, verde 1, amarelo 1. Então esse é o nosso semáforo 1. Semáforo. Esse é o nosso semáforo 2, vermelho, verde e amarelo. Tranquilo? Então, pessoal, vamos para a simulação. A simulação, a gente vai deixar aqui essa parte de cima que a gente vai deixar ela escondida para a gente visualizar aqui a sequência das lógicas. Lembre, pessoal, que eu falei numa aula para vocês, a simulação ela tem um delay grande. Então, às vezes as lâmpadas elas vão acender numa sequência menor. Só que se a gente botar na prática, a gente vai fazer uma videoaula aqui, se a gente está tentando conseguir um clique maior ou uma expansão, a gente vai fazer um semáforo aqui, 2 vias, para vocês verem que na prática ele muda instantaneamente. Mas na simulação ele tem um delay, pessoal. Então, vocês vão ver que aqui às vezes o vermelho acendeu, depois acende esse, e assim por diante. Vamos simular então para ver, né? Vermelho, verde. Contou esse período de tempo, vai mudar para o amarelo, o vermelho continua. O amarelo desligou, ligou o vermelho e o verde da outra via. Pulou para o amarelo, vai mudar para o verde e para o vermelho. Então ele fica nessa sequência, pessoal. O vermelho de uma via acesa, a outra via está verde, passa para o amarelo, quando o amarelo desliga, o vermelho dessa rua pula para o verde e esse fica vermelho. Vermelho, verde, conta um tempo, amarelo, vermelho, verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo, vermelho, verde. E assim por diante, ele fica assim durante esse ciclo, digamos assim, infinito, como se fosse infinito, até que a gente possa vir aqui no nosso botão de desligar o semáforo. A gente falou na aula passada que a gente ia fazer um semáforo duplo com um botão para uma faixa de pedestre. A gente ia incorporar aqui na nossa lógica de programação, na nossa imaginação. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse desafio para vocês fazerem e trazerem essa solução pessoalmente para vocês, pessoal. Para frente a gente vai fazer daí, beleza? Mas esse desafio fica para vocês. Eu sempre gosto de dizer assim, pessoal, tudo que vocês estão aprendendo aqui, às vezes tem pessoas que já viram, pode ser maçante, mas sempre tem algo a mais que você pode tirar, né? Uma lógica dessa, às vezes, pode te ajudar para você resolver uma lógica em algum outro processo. Beleza? Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Continuem nos assistindo, nos prestigiando. Se inscrevam no canal, ajudem, compartilhem, pessoal. A gente vai estar cada vez trazendo mais aulas. A gente está postando toda semana aula. Às vezes acontece algum problema que a gente não consegue postar numa semana a aula, mas a gente sempre está postando regularmente. Esse curso do CLP, ele está ainda na prática, na teoria, a gente está bastante na simulação, mas a gente já está preparando aulas para fazer ele na prática. Vocês não vão fazer na prática, mas online, né? A gente vai ter o CLP, vai logar o CLP pelo computador, a gente vai... Essas exemplificações aqui que a gente conseguir fazer no CLP, a gente vai fazer devido ao limite do CLP, né? Então, pessoal, fiquem todos com Deus, aproveitem, estudem e a gente se vê na próxima aula. Valeu!